Betina, você viu o que você causou? Oi, meu nome é Betina, hoje eu tenho 27 anos e cansada de tanta gente contando a minha história e espalhando fake news a respeito do meu enriquecimento, eu resolvi gravar esse vídeo para você. Esse, porém, não é um vídeo em si mesmado, em que eu só falo sobre mim para mostrar os meus feitos e conquistas. Esse é um vídeo que tem como principal objetivo te falar as verdades nunca contadas por trás do meu enriquecimento, para que você, de forma útil e prática, use as mesmas ferramentas que eu usei para ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Eu nasci em São Paulo, dia 1º de outubro de 1996. Aqui em Alphaville, no mesmo lugar que eu tô gravando esse vídeo agora, o lugar onde eu moro hoje. Eu cresci e estudei aqui, sempre na mesma casa, na mesma escola, com as mesmas pessoas, os mesmos amigos. Eu nunca fui pobre. Eu nasci numa família de classe média, que apesar de não ter muitos luxos, nunca nos faltou nada das coisas importantes de verdade, como educação, amor, saúde e um lar. Mas, em 2008, algo grave aconteceu. Quando eu tinha 12 anos e o mundo inteiro passava por uma grande crise financeira, o meu pai foi demitido de onde ele trabalhava há muitos anos. E aí, do dia para a noite, ele percebeu uma coisa. Ele sempre ganhou bem, mas ele gastava 100% do que ganhava. Quando a renda parou de entrar, as coisas começaram a piorar. Eu nunca passei fome, mas eu passava vergonha entre os amigos que tinham tudo o que queriam, tudo do bom e do melhor, tudo novo, tudo muito. E vamos combinar que com 12 anos, você ainda não é um adulto maduro para se comparar com as crianças que estão passando fome na África. Você quer ter o que os seus amigos têm, e eu não tinha. Eu não tinha a maturidade de valorizar a minha mãe que ia me buscar na escola todos os dias. No lugar disso, eu tinha vergonha toda vez que ela chegava na porta do colégio com um carro de 2001. Isso em 2010. Mas essas coisas materiais nem eram a pior parte. O pior mesmo foi quando meu pai teve que começar a cortar as aulas de dança que eu fazia, que eram a minha grande paixão. Desde os 3 anos, eu dançava. Quando isso aconteceu, em 2008, eu fazia balé, sapateado, jazz, teatro, musical. Eu passava a tarde inteira na escola de dança. Mas essas aulas eram caras e eram consideradas um luxo, um supérfluo. E foram sendo cortadas pouco a pouco. Foi ali que a minha maturidade financeira, minha maturidade profissional começou a ser forjada. Foi ali que eu pedi meu primeiro emprego, aos 14 anos. Eu cheguei para a dona dessa escola de dança e me ofereci para dar aulas e no lugar eu poderia fazer as aulas que eu quisesse sem o meu pai precisar pagar. E ela aceitou. Isso foi bem legal, mas durou pouco. Porque depois de 4 anos do meu pai tentando se reposicionar no mercado, tentando empreender e falhando, não teve jeito. A decisão foi tomada. Nós nos mudaríamos de cidade, de estado, na verdade, saindo de São Paulo e indo para Santa Catarina. Lá, o meu pai trabalharia na empresa do meu tio, fundada pelo meu avô. E aí a gente também teria um custo de vida muito mais baixo. Eu não precisei passar fome para sofrer as consequências da falta de dinheiro. Essa mudança foi um trauma na minha vida. Foi o primeiro grande momento de dor que eu senti. Foi muito impactante para mim ter que despedir de tudo aquilo que eu conhecia até então. As mesmas amigas que eu tinha nascido e crescido ao lado, meus professores de dança, minha escola de dança, a minha casa e de toda a rotina que me fazia muito feliz por 15 anos. Eu chorei muito, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça naquele momento. Eu vou ser rica um dia, porque eu quero decidir onde eu vou morar, como eu vou viver. E o dinheiro nunca mais vai mandar em mim. Sou eu quem vai mandar nele. E foi ali com 15 anos que eu entendi que a falta de dinheiro, você ser um servo do dinheiro, faz você ter uma vida limitada, em que ele manda em você, ele dita suas regras. Eu não queria passar por isso. Ainda nova, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar com tudo que aparecia na minha frente, porque eu decidi que eu queria juntar dinheiro. Então, eu cheguei em Blumenau e eu também fui ao teatro pedir para ser professora de dança. Eu dei aula de dança, eu trabalhei como modelo, eu fazia recepção de eventos,
Eu fiz ovos de Páscoa, eu comprava coisas na China, importava e vendia nas redes sociais. Eu fui pesquisadora de rua e, acredite, até panfletei. Tudo que eu podia fazer para juntar uma graninha, eu estava lá disposta, fazia e guardava esse dinheiro. Então aqui vai o meu primeiro conselho para você. Coloque-se em movimento, diversifique, experimente um monte de coisa. Se aos 22 anos eu já tinha R$1 milhão de patrimônio acumulado, o que as pessoas não viram é que eu comecei a trabalhar aos 14 anos. E eu fiz muitas coisas diferentes até encontrar aquilo que eu realmente amava e aquilo que realmente me deu dinheiro. Foram 8 anos em que eu topei fazer muita coisa que eu não gostava. Eu topei fazer muita coisa em que eu era mal paga. Para vocês terem ideia, quando eu dava aula de dança, eu ganhava R$19 por aula. Juntando tudo que eu fazia, se eu desse 8 aulas de dança por semana, se eu trabalhasse como modelo toda semana, o que não era uma coisa fácil de acontecer, se eu fosse recepcionar algum evento toda semana, enfim, se eu tivesse um mês muito cheio de muito trabalho, eu não ganhava mais de R$1.500, R$2.000 naquele momento. Mas o mais importante de tudo que eu estava fazendo naquela época não era o salário que caía na conta no fim do mês, era o movimento, era a mentalidade que eu estava forjando, a responsabilidade de construir a minha própria vida com aquilo que a vida estava me proporcionando. Dos 14 aos 17 anos foi mais ou menos isso. Trabalhar muito, com coisas diferentes, errar muito para colher financeiramente muito pouco. Foi então que eu tive que tomar uma decisão importante na minha vida, que doeu bastante. Eu era apaixonada por dança e eu cresci sonhando com fazer faculdade de dança e seguir no mundo artístico. Mas o sonho de enriquecer continuava muito grande na minha cabeça e era ainda maior do que o sonho de seguir a carreira de dança. Foi então, aos 17 anos, que eu decidi desistir da faculdade de dança e seguir a faculdade de administração. Eu entendi naquele momento que isso me abriria mais portas, que se em algum momento lá na frente as coisas dessem certo, eu conseguiria usar o aprendizado, o conhecimento da faculdade de ADM na dança também, se eu quisesse ter uma escola de dança, por exemplo. E foi ali em 2015 que eu entrei na faculdade de administração, na FURB, em Blumenau. E foi ali no primeiro semestre também que eu comecei a ter graves crises de pânico. Eu tinha muita vontade de enriquecer. Eu tinha muito o sonho de ter a minha liberdade, de ter o meu dinheiro, de poder voltar a morar em São Paulo. Ali eu já estava há 3 anos em Blumenau, 2, 3 anos em Blumenau, e eu não gostava do Sul. Então aquele desejo só foi se tornando maior. Mas era um desejo muito grande, era um esforço muito grande, porque eu estudava e trabalhava com coisas diferentes. Eu trabalhava a tarde inteira, a noite inteira, muitas vezes de fim de semana, mas eu me via muito distante ainda, de fato, de ver o enriquecimento na minha vida. E isso se tornou ainda pior quando eu entendi que a faculdade que eu estava fazendo não me traria uma boa linha no currículo. A faculdade que eu entrei era uma faculdade privada, em Blumenau, cuja concorrência era de 2 vagas para 1 candidato. Quando eu vi de fato a qualidade das aulas, das matérias e do ensinamento dos professores, eu vi que eu estava muito mais distante daquilo que eu sempre sonhei. E foi uma época muito difícil, porque eu sabia o que eu queria, mas me faltava muita clareza de como eu ia chegar lá. E foi então, no primeiro, segundo semestre da faculdade, que uma nova porta se abriu. Eu estava mexendo na internet, navegando pelo YouTube, procurando por vídeos sobre enriquecimento, sobre como ganhar mais dinheiro, quando eu fui interrompida por um vídeo de um barbudo careca falando sobre oportunidades de investir na Bolsa de Valores brasileira, porque aquele era um momento muito bom em que as ações estavam muito baratas. Isso era 2015. Cliquei no anúncio, assinei, comprei o que aquele barbudo estava falando. O anúncio era do Felipe Miranda, CEO e fundador da Empíricos, uma empresa que publicava conteúdos a respeito de educação financeira e investimentos. Não só indicando quais investimentos os brasileiros deveriam fazer, mas também combatendo o oligopólio do mercado financeiro corrompido que o Brasil tinha na época. O que é um oligopólio? É muito poder na mão de poucas pessoas, poucas empresas, poucas instituições. O que a Empíricos defendia é que quanto mais burro financeiramente o brasileiro fosse,
melhor para os 5 grandes bancos que cuidavam da maior parte do dinheiro dos brasileiros. E ela jogava holofote na falta de educação financeira do brasileiro, que nunca foi instruído, nunca se ensinou nas escolas sobre como a gente deveria não só fazer dinheiro, como guardar dinheiro, como também investir dinheiro. E essa era justamente a minha história. Meu pai ganhava um bom salário, mas não guardava nada e muito menos investia para potencializar esse retorno. Se vocês pegarem o gráfico da Bolsa de Valores em 2015, a gente estava vindo pós-governo Dilma, onde teve todo o descalabro econômico e o Brasil estava literalmente um desastre. Comprei ações a preço de banana e do dia para a noite, literalmente, em 2, 3 meses, muitas ações que eu comprei se multiplicaram por 2, 3, 5 vezes. Eu ganhei dinheiro rápido relativamente. Obviamente, me apaixonei pelo mundo dos investimentos e vi ali uma esperança de enriquecimento. Eu não tinha a maturidade para entender que aquilo era apenas um momento, um timing muito bom que eu peguei. Eu achava que aquilo era uma grande regra e que minha vida estaria resolvida se eu simplesmente passasse a investir o dinheiro que eu ganhava de forma ativa. Passei os 4 anos da minha faculdade de administração investindo em ações, ganhando mais dinheiro e me apaixonando ainda mais por esse mundo. Naquele momento, não só apaixonada pelos ganhos que eu tinha tido, mas por toda a filosofia, por todo o propósito, por todo o porquê da Empíricos, essa questão da educação financeira, de mostrar para o brasileiro que ele pode mais, que todo mundo pode investir, mesmo começando com pouco dinheiro, como foi o meu caso. Quando eu comecei na Bolsa de Valores, a minha primeira compra, de fato, foi de R$ 1.520. Eu comprei 100 ações, um lote padrão, de Banco do Brasil, que custava R$ 15,20 na época. Só que quando eu cheguei ao fim da minha faculdade, os ganhos com a Bolsa de Valores já estavam mais normalizados. O R$ 1.000 que eu colocava já não se tornava mais 3.000, 5.000 ou 10.000, como aconteceu com algumas ações, rapidamente. Eu simplesmente tinha pegado um timing muito bom, mas as coisas já tinham se normalizado e os ganhos já não estavam mais tão exorbitantes. Foi aí que eu entendi que a vida não estava resolvida simplesmente pegando um pouquinho de dinheiro e investindo na Bolsa de Valores. Foi ali que eu entendi também que eu precisava cuidar da primeira linha da fórmula nada mágica do enriquecimento, que é ganhar mais dinheiro. Me formei em administração e a primeira decisão foi pedir demissão do emprego de professora de dança do teatro em Blumenau. Eu entendi que enquanto eu não colocasse um maçarico nas minhas costas, me fazendo não ter opção de buscar algo melhor, algo que me daria mais dinheiro, eu não agiria, eu continuaria no comodismo, como eu estava vivendo nos últimos 7 anos, desde que eu tinha começado a trabalhar. E foi quando eu decidi que o sonho da minha vida, portanto, seria trabalhar um dia na Empíricos, a empresa que há 4 anos estava me trazendo todo esse novo mundo e que tinha um propósito que me animava muito. Também, by the way, era em São Paulo, ficava em São Paulo, na Faria Lima, no grande centro, no coração do mercado financeiro brasileiro. Anote esse segundo ensinamento, portanto. Primeiro, você se coloca em movimento, mas depois você precisa ter a sensibilidade de encontrar onde existem as oportunidades com maior chance de ganho de dinheiro. Eu já tinha trabalhado prestando serviço, eu já tinha trabalhado como CLT, eu já tinha trabalhado vendendo a minha hora, eu já tinha trabalhado vendendo produto físico na internet, eu já tinha tentado fazer um canal de viagens na internet, no YouTube, eu já tinha tentado muitas coisas diferentes. Mas 2 coisas me chamaram muito a atenção: mercado financeiro e o modelo de negócios da Empíricos, de estar na internet vendendo para pessoas que não necessariamente já conheciam essa empresa ou que tiveram que encontrar ela fisicamente andando numa rua. Mas aí, beleza, entendi com um pouco mais de clareza qual era um caminho que me levaria a enriquecer. Mas como trabalhar na Empíricos? Como trabalhar no mercado financeiro, se bancar em São Paulo sozinha, sendo que a minha faculdade era literalmente uma das piores do Brasil. O meu currículo era uma página em branco, eu não tinha experiência nenhuma com o mercado financeiro, pelo contrário, não dava nem para colocar as minhas experiências profissionais num currículo para uma vaga de uma empresa de finanças, ou seja, a única coisa que eu tinha ali era vontade de trabalhar na empresa.
E aí eu comecei a me inscrever para muitas vagas, não só do mercado financeiro, ali em Blumenau, como também para o financeiro, para a área financeira de muitas empresas. Eu ia para muitas entrevistas e nenhuma me chamava. Teve uma em especial que eu lembro que eu tirei a maior nota no teste de raciocínio e lógica, fui para a última entrevista, o entrevistador me falou isso, ele falou: parabéns, você teve a melhor nota, mas eu não vou te contratar, porque essa área só tem homem e você, por ser uma menina nova e bonita, vai atrapalhar a produtividade da empresa. Voltei para casa super frustrada, mas não parei por aí. Foi num dia, em fevereiro de 2018, que eu tomei umas cervejinhas a mais e exatamente à 1 da manhã eu resolvi escrever um e-mail pedindo emprego para o tal do Felipe Miranda, CEO da Empíricos. Nesse e-mail eu falava sobre como eu imaginava que ele recebia dezenas, centenas de mensagens de assinantes felizes e satisfeitos, agradecendo os ganhos financeiros que a Empíricos tinha trazido a eles, mas que talvez ele nunca tinha recebido uma mensagem de uma menina tão nova que já tinha tido a vida transformada por causa dele. Eu agradecia a Empíricos e especialmente a ele por isso, e depois eu falava que não importasse qual oportunidade ele tinha dentro da empresa, qual vaga, qual remuneração, eu tinha certeza que eu era a pessoa mais disposta a estar ali para aprender, porque eu tinha o Deep Desire to Get Rich, que o Jorge Paulo Lemann contou no livro dele, que era como ele contratava as pessoas no Banco Garantia. Pessoas pobres, espertas e com um grande desejo de enriquecimento. Eu me coloquei como essa pessoa e agradeci, desejei a ele ainda mais sucesso. No dia seguinte, eu acordei com a mensagem do RH da Empíricos me chamando para conhecer a empresa. Eu sabia que era uma prática comum da Empíricos, eles tinham milhares de assinantes e aqueles assinantes mais felizes, mais fãs, mais satisfeitos, eram chamados de tempo em tempo para visitas, conhecer, fazer um tour na Empíricos. E eu fui para São Paulo conhecer a Empíricos, feliz da vida, animada com a oportunidade de, quem sabe, conseguir um emprego lá. Cheguei na Faria Lima, cheguei no prédio da Empíricos, cheguei no saguão do prédio da Empíricos. Era o saguão mais imponente que eu já tinha visto na minha vida. Todo em mármore, preto e branco, o pé direito, o maior pé direito que eu já tinha visto na vida. Eu me senti totalmente deslocada daquele lugar. Eu, naquele momento, quase que desisti de pegar o elevador. Mas peguei o elevador e subi. Fui recepcionada pelo Thiago Veras, que é até hoje a pessoa que cuida do RH da empresa, que me recebeu calorosamente, e a Empíricos, em formato de U, fizemos esse tour começando pelo início do U e terminando na porta da saída. Na porta da saída, o Veras olhou para mim e falou: Bettina, gostei muito de você, mas eu não tenho nenhuma vaga disponível agora. Eu olhei para ele e falei: você não tá entendendo. Eu vou trabalhar aqui, me dá qualquer oportunidade. E aí ele parou, pensou e falou: não, eu realmente não tenho nenhuma vaga. A única vaga que a gente tem em aberto hoje é para assistente de copywriter, mas precisava ter experiência na área. E aí eu perguntei: o que é copywriter? O que é copywriting? Para mim, copywriting era direitos autorais. E aí ele falou: copywriting é escrita persuasiva, é um modelo que está inserido no marketing digital. É como a gente vende as nossas assinaturas. Precisa saber escrever muito bem com essas técnicas de escrita persuasiva. Aí eu falei: eu escrevo bem. Quer ler um texto meu? Peguei meu e-mail, entreguei o meu celular para ele. Ele leu esse texto e gostou muito. E falou: eu vou conseguir uma entrevista para você com o Beto, que é o CMO, é quem cuida da área de copywriting e de todas as áreas de marketing da casa. Para tornar um pouco mais curta uma história que é muito mais longa e com muito mais detalhes, eu fiz a entrevista com o Beto. Eu achei que ele não tinha gostado de mim. Mesmo assim, eu recebi no meu e-mail, naquela mesma tarde da entrevista, um teste. Eu resolvi que, como eu não tinha a técnica, o conhecimento de copywriting necessário para fazer um bom teste, eu ia mostrar esforço. Então eu fiz um teste 10 vezes maior, eu entreguei 10 vezes mais daquilo que eles tinham pedido para mim. E no dia seguinte eu fui contratada como assistente de copywriting. O meu salário inicial era de R$ 2.900 e naquele momento eu já tinha um patrimônio de R$ 300 mil,
com esse pouco dinheiro que eu ganhava ativamente com os bicos que eu fazia e como professora de dança, e muito com o rendimento dos investimentos em ações. Mas, mesmo assim, eu não me via rica. Eu tinha muito os dois pés no chão e o foco na construção de patrimônio e não em usar esse dinheiro que eu já tinha guardado. E foi por isso que eu tomei a decisão de conseguir manter 100% dos meus custos em São Paulo com o meu salário, sem abrir mão de parte em investimento. Na minha cabeça, naquele momento, eu já tinha muito claro que todos os meses, de forma religiosa, sagrada, a gente tinha que fazer um investimento de pelo menos 20% do que a gente ganhava. E foi assim que eu aluguei do dia para a noite, em menos de uma semana, um quarto no apartamento de uma amiga minha que morava no centro de São Paulo. E aí, a minha rotina por alguns meses era acordar muito cedo, subir a Consolação a pé, com chinelinho no pé e o meu salto alto na mão, pegar o metrô até o Largo da Batata, no Largo da Batata pegar um ônibus até a frente da Empíricos, sair do ônibus, tirar o chinelo, colocar o salto alto e subir. Acender as luzes do escritório, sim, eu era a primeira a chegar, trabalhar muito, estudar muito sobre copywriting, porque eu tinha 3 meses de experiência, ou eu entendia esse negócio que eu não sabia o que era, ou eu ia ter que desistir do sonho, voltar a morar em Blumenau e perder essa grande oportunidade, ou não tinha outro caminho, era isso. Portanto, eu também era a última a sair do escritório e apagar as luzes. Eu vivi intensos primeiros meses em São Paulo, estudando muito, trabalhando muito, e adivinha, eu estava feliz da vida. Eu me vi muitas vezes no ônibus, no metrô, ouvindo uma música e sorrindo à toa com a oportunidade que eu tinha ganhado. 2018 até então estava sendo o melhor ano da minha vida. E as coisas só ficaram ainda mais especiais quando eu comecei a dominar esse tal de copywriting e me dar muito bem lá dentro da Empíricos. Eu fui contratada em março, em julho eu fui promovida a copywriter número 1. Geralmente o tempo normal para uma pessoa sair de assistente e se tornar copywriter é de 1 ano, eu fiz isso em alguns meses. Depois eu pulei de copywriter 1 para copywriter 3 direto. E em menos de 2 anos de casa eu me tornei sócia da empresa, a sócia mais nova em termos de tempo de casa e de idade também. A partir do momento que eu me tornei copywriter, ou seja, que eu comecei a ter as minhas próprias peças de marketing, as minhas próprias campanhas, ganhando comissão das minhas próprias campanhas, todos os anos que eu estive lá, o meu total comp superou os 7 dígitos, ou seja, por ano eu ganhava mais de R$1 milhão. Mas peraí, Betina, cadê a história do meme, do Oi, meu nome é Betina e 1 milhão de patrimônio acumulado? Onde essa história se encaixa? Essa história se encaixa em 2019, quando eu já era a principal copywriter da Empíricos. Em termos de produtividade, eu era aquela copywriter que mais abraçava projetos e também em termos de resultado. O que aconteceu naquele momento, que eu nunca contei publicamente, na verdade foram 2 coisas. A primeira coisa é que o sucesso se tornou um mau professor. Eu estava vindo de muitas campanhas bem-sucedidas, eu estava ganhando muito dinheiro, eu estava simplesmente de salto alto, me achando inabalável e invencível. A segunda coisa é que muita responsabilidade dos resultados da empresa foi colocada nos meus ombros e, uma brincadeira mais com um tomzinho de verdade, uma pessoa chegou para mim e pediu para eu fazer o melhor copy da minha vida para a gente bater a meta do trimestre, primeiro trimestre de 2019. Isso era o começo de março de 2019. E foi ali, com muito salto alto, com muita confiança, que eu escrevi o melhor copy da minha vida, o copy da minha história. O copy do meme era uma história verídica, em que os números são 100% verídicos. Eu realmente comecei com R$ 1.520 e naquele momento eu estava com mais de R$1 milhão de patrimônio acumulado. Essa era a primeira vez que eu atuava como copywriter e como o rosto da campanha. Até então eu só escrevia os copies para os outros analistas, para as outras pessoas, os outros financistas da empresa gravarem aquelas palavras, aquele texto que era meu. Ali na história do meme eu resolvi contar a minha história e ser a protagonista da campanha. E aí deu o que deu.
Para quem não lembra dessa época ou não acompanhou o que aconteceu, esse vídeo, esse meme, ele foi veiculado para mais de 200 milhões de brasileiros, ou seja, quase que o Brasil inteiro teve acesso em algum momento a esse vídeo. Eu fui parar em segundo lugar do Trending Topics do Twitter mundial, primeiro lugar no Brasil. Eu fui parar em todas as mídias tradicionais, todos os jornais, todas as revistas. Eu fui parar no Fantástico, eu fui no Pânico, eu fui na Folha de São Paulo, no Estadão. Todo mundo falava de Bettina naquela semana de 20 de março de 2019. Fomos processados pelo Procon, pelo CONAR e até pelo Ministério Público Federal. Tivemos que contratar advogado, gastar bastante dinheiro com isso. Eu passei alguns meses, talvez mais de um ano da minha vida, frequentando entrevistas, dando depoimentos e tendo que abrir todos os detalhes, todas as notas de corretagem e todos os investimentos que eu fiz, todos os prints de todas as contas de corretoras e bancos que eu tinha naquele momento em que eu gravei aquele vídeo. No final, a gente conseguiu provar o nosso ponto, pagamos algumas multas muitíssimo inferiores às manchetes que saíram na época. A maioria das coisas que a gente fez foi acordos, né, de prometer que o tom, o marketing da empresa seria feito com alguns outros cuidados. A Empíricos, inclusive, teve que colocar um departamento de compliance que não tinha até então. A gente entendeu que alguns processos foram feitos errados, assumimos a culpa. E agora você pode me perguntar, talvez essa seja a pergunta que eu mais escuto na vida. Bettina, como você conseguiu resistir àquele momento? Como você conseguiu sair mais forte de um Brasil inteiro te xingando? E eu te respondo sem titubear, o que também deve ser um ensinamento para o nosso vídeo. Quem tem um porquê enfrenta qualquer coisa. Eu reconheço que eu cometi um erro grave de comunicação naquele vídeo. Eu nunca mais usaria as exatas palavras que eu usei. Eu comecei, de fato, com R$ 1.520. Essa foi minha primeira compra de ações. E eu realmente tinha mais de R$1 milhão. Mas eu devia ter deixado mais explícito que houveram vários aportes ao longo do tempo. E que, sim, você ganhar dinheiro, você aumentar a sua renda, é igualmente importante com você investir. Porque os ganhos na Bolsa de Valores são muito superiores a vários outros investimentos tradicionais. E o brasileiro, todo brasileiro, pode sim investir na Bolsa de Valores, cuidando de alocação, de proporção, e com pouco dinheiro sim, você pode comprar com R$10 na Bolsa de Valores. Mas tudo isso precisava ter sido dito de forma clara. Mesmo assim, naquele momento eu entendi que eu errei, mas eu errei com um propósito muito nobre. Eu tinha um propósito, eu tinha um porquê, eu queria levar a educação financeira para as pessoas. Portanto, eu não desistiria, eu enfrentaria aquilo. E mais do que isso, com uma mentalidade de antifragilidade, eu faria de algo muito ruim, no tempo, aquilo se tornar muito bom. Antifragilidade é isso, a gente pegar todos os limões que a vida nos ataca, e a vida ataca limão em todo mundo, absolutamente todo mundo, e transformar esse limão numa limonada. E foi exatamente isso que eu fiz. Nos próximos 6 meses depois do meme, eu sentei a bunda na cadeira. Eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu tirei o CNPI, que é o certificado, um dos mais difíceis do mercado financeiro. E eu criei um curso de educação financeira básica, que era Sua Jornada Milionária. E lancei esse curso com o meu próprio rosto. A Sua Jornada Milionária alcançou mais de 70 mil alunos e se tornou um dos produtos, um dos cursos da Empíricos com a melhor nota de satisfação. Eu limpei a minha imagem, eu trabalhei muito duro para entregar educação financeira de qualidade para as pessoas que estavam me dando ouvido. Eu criei esse curso e entreguei um curso excelente. Eu continuei atuando como uma excelente copywriter na empresa e foram 4 anos de muitos resultados, tanto para as pessoas quanto para o meu próprio bolso. Naquele momento, meu patrimônio já tinha multiplicado bastante e eu já tinha diversificado tanto as minhas fontes de renda ativas quanto as passivas. Mas sabe o que eu não estava tendo? A tal da liberdade. Eu estava com bastante dinheiro no bolso, mas sempre com um chefe. Eu estava com bastante dinheiro no bolso, mas tendo que estar presente num escritório, com horários a cumprir, pessoas a obedecer. Eu tinha dinheiro suficiente para viajar ao mundo, que era o que eu tanto gostava de fazer, mas eu tinha 30 dias de férias por ano. E aí, naquele momento, eu me vi desconectada com o meu grande porquê
da Betina dos 14 anos, que era a tal da liberdade. E foi em março de 2022, 4 anos completados da Empíricos, que eu tomei a difícil decisão de pedir demissão. Eu era sócia, mas eu pedi demissão para empreender, para fundar a BR Marketing, com um propósito muito claro: levar liberdade financeira, liberdade profissional, liberdade emocional, liberdade de escolha, para que as pessoas tivessem todos os insumos para construir a vida que elas sempre sonharam viver, aquilo que eu tinha construído na minha própria vida. Foi uma decisão muito difícil. Eu lembro que na minha despedida da empresa eu ouvi de não um, mas 2 colegas que eu estava sendo louca, que aquilo poderia não dar certo. No fim do mês, na verdade no fim do mês de abril, mais ou menos 1 mês de trabalho na BR Marketing, eu me peguei exatamente nessa foto que o pessoal vai colocar aí na tela para você. Eu estava no meu quarto, trabalhando bastante, tinha sido um mês de muito trabalho, sem fazer muita conta daquilo que eu estava ganhando. Foi quando eu parei para fazer o primeiro financeiro da minha empresa, né? Eu como única funcionária da empresa. E foi ali que eu entendi que realmente não ia dar certo. Já tinha dado. Em menos de 2 meses de BR Marketing, eu já tinha lucrado o que eu demorava 1 ano para lucrar, sendo uma das funcionárias mais bem pagas, não só da Empíricos, mas muito provavelmente do Brasil. E aqui eu te trago um novo ensinamento. Eu não faço apologia a empreender a qualquer custo e não ser CLT. Eu entendo que ser CLT, ser funcionária, ter um chefe foi importantíssimo na minha vida. Eu não gosto de brincar de EC, mas eu acho que talvez se eu não tivesse sido funcionária, eu não seria a empresária que eu sou hoje. A gente tem que tomar um pouco na cabeça e criar uma casca dura para conseguir depois enfrentar o mundo do empreendedorismo, que é bastante difícil. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não chegar num lugar e falar: aqui eu vou parar, aqui já tá bom, aqui já tá seguro. A vida é movimento. Se você não tá se movimentando, você tá ficando para trás. Você tá perdendo. Com os 2 pés no chão, com serenidade, nunca sacrificando a sua saúde mental, sempre tendo gratidão por aquilo que você já conquistou, mas sabendo que você é sempre capaz de mais. E ainda mais se esse mais tiver muito significado e muito propósito, como foi o caso e o porquê de eu ter fundado a BR Marketing. Estamos quase completando 2 anos de BR Marketing. Em 2023 a empresa faturou 17 milhões de reais. Esse ano buscaremos faturar 30 milhões de reais. Não sei onde a gente vai parar. O que eu sei é que se aquela menina que juntou 1 milhão de reais tivesse parado quando o Brasil inteiro criticou ela não estaria aqui, com um patrimônio muito maior hoje. Com as ferramentas que a vida me deu e Deus me deu, eu assumi o protagonismo de construir isso. Eu gosto de falar que a vida de todo mundo tem tijolos. Alguns tijolos de algumas pessoas podem ser menores, alguns tijolos podem ser maiores, alguns tijolos podem ser mais fortes, mais robustos, outros tijolos podem ser mais fracos. Não importa quais tijolos a sua vida tem, se você não pegar o tijolo, colocar o cimento, pegar outro tijolo, colocar outro cimento, pegar mais concreto e empilhar os seus tijolos, de acordo com o que a vida te fornece. Tem gente que nasce com muita oportunidade e não faz nada. E tem gente que aparentemente não tem oportunidade, mas encontra exatamente nesse desafio e na falta de ter a vida que sempre sonhou viver, maior combustível para ir lá e de fato fazer acontecer. Eu fiz isso na minha vida, eu vou continuar fazendo e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a inspirar a fazer o mesmo na sua.